Salmo de número 92. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, e proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Boa noite, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Estamos dando início a mais uma celebração ao Senhor, neste dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Estamos separados, estamos em lugares diferentes, mas estamos unidos num só Senhor, numa só fé. Estamos unidos nesse lugar chamado adoração e oração a Deus, e vamos juntos adorar ao Senhor, respeitando as recomendações médicas de não abrir os templos da igreja. Mas a igreja não está fechada, porque a igreja é o povo de Deus. Onde quer que o povo de Deus está, aí está a igreja. O templo está de portas fechadas, mas a igreja do Senhor está de coração aberto, onde quer que ela esteja, para adorar, para cultuar e para servir ao Senhor com tudo que ela é, com tudo que Deus lhe deu, com o seu tempo, com os seus dons e com os seus talentos. E eu convido você que está agora nos assistindo, eu convido você que está nos assistindo em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, a nos unirmos nesse momento especial de louvor e de adoração ao Senhor. Teremos muita coisa especial nesse culto. Estaremos orando por sua vida, orando pela sua família, estaremos ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Não deixe de participar desse momento especial, porque de fato Deus tem uma bênção para a sua vida. E eu te convido, onde quer que você esteja, a nós orarmos ao Senhor e nos unirmos numa mesma fé, num só Senhor e mediador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano e Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos mais uma vez reunidos em adoração, para cultuar o Senhor, para te adorar, para reconhecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mas muito mais ainda, por tudo que o Senhor representa para cada um de nós. Nós te adoramos, Pai Santo, não só por isso, mas te adoramos sobretudo por Jesus Cristo, que o Senhor enviou esse mundo para morrer em nosso lugar e nos trazer paz, perdão e vida eterna. Ao Senhor, à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam todo louvor, toda honra, toda a glória, agora e para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e louvado seja Deus. Vamos saudar o nome de Jesus, vamos aclamar o seu nome e vamos dizer que Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo a este lugar, Ele é bem-vindo ao nosso coração, e vamos cultuá-lo com todo o nosso ser. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrar, arcanjos vos prostrar, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória, escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno
Graça e a paz do Senhor a todos os amados. Uma boa noite para você que está aí no seu lar, na sua casa, com a sua família. Só porque nós estamos em casa, não podemos estar aqui todos juntinhos, sentindo o calor do irmão, de ladinho, mas não quer dizer que por causa disso nós vamos deixar de cultuar ao Senhor de uma forma alegre, de uma forma festiva, ou que será menos aceitável a Deus. Cabe bem lembrar nesse momento a passagem em que Jesus encontra a mulher samaritana à beira do poço. E ela pergunta ao Senhor qual era o lugar que ela devia adorar, se em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus Cristo responde da seguinte forma, como vocês bem sabem: mulher, já chegou a hora em que nem em Samaria, nem neste monte, nem em Jerusalém será o lugar da adoração. Mas sim os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois é estes adoradores que o Pai quer. Amém? Ou seja, o lugar que nós estamos adorando não importa, mas sim a intenção do nosso coração. Então louve o Senhor em espírito e em verdade. Cantemos. Tu és a minha luz,
isso que nós ansiamos pela sua vinda. Nós vamos declarar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Declare com todo o seu coração, querido, cante ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos confiar nesse Deus que é a nossa luz, é a nossa salvação, que está sempre presente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias histórias de um povo pecador, cheio de iniquidade. Um povo que traiu ao Senhor de diversas formas e várias vezes. E ao mesmo tempo que nós vemos a infidelidade do homem, nós podemos ver a fidelidade do Senhor. Deus nunca falhou, Deus nunca esqueceu dos seus, Deus nunca desamparou os seus. Ele nos salvou, ainda nos conforta, nos consola, nos exorta, nos edifica. Esse é o Deus sempre presente. Por isso que nas mais diversas situações, nas piores tristezas, nas maiores angústias, nós podemos confiar nele. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, descansa em mim. Ele quer que você descanse nele, que você acredite, que você confie nele, porque ele tem muito mais guardado para ti, meu amado. Vamos cantar juntos essa canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós queremos te amar mais, Senhor, mais e mais. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, te louvamos, te engrandecemos, Pai. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti, Senhor. Receba a nossa melhor adoração, o nosso louvor, Pai. No Teu altar nós queremos dizer que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que somos totalmente Teus, Pai. Nós queremos rogar, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, para que o Senhor cresça em nós, Pai, que a Sua imagem seja vista em nós, que a Tua glória seja vista em cada um de nós, Pai, na Tua igreja, que nós venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça, que o Teu bom perfume, Senhor, seja exalado por todos ao nosso redor, Pai, que o nosso amor aumente, que nós nos ponhamos de joelhos no chão, Pai, e possamos orar, e possamos clamar, e possamos nos entregar totalmente a Ti, nos converter de nossos pecados, Senhor. Olha para o Teu povo, escuta a oração, o clamor, Senhor, daqueles que se chamam pelo Teu nome. Nós rogamos, sara nossas feridas, olha para nós, Pai, perdoa nossas iniquidades. Nós queremos Te entregar todo o nosso melhor, tudo que temos e somos, tudo é Teu, tudo é para louvor de Tua glória. Nós podemos confiar e descansar em Ti, Senhor, nós sabemos disso, porque Senhor é um Deus consolador, um Deus ajudador, aquele em quem podemos descansar, sem se preocupar com o que vem depois ou amanhã, porque o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. O Senhor está cuidando de cada detalhe. Esse é o nosso Paizinho. Esse é o nosso amado Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és tudo para nós. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, na graça, na paz do nosso bendito Deus. É muito bom saber que estamos juntos, você aí na sua casa, sentado, ou mesmo em pé, em família, pode conosco adorar a Deus, bendizer o nome deste Deus tão maravilhoso que tem nos abençoado. Queridos, amados, você que nos ouve, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Vamos lembrar de Salmos 145, versículo 18, onde nos diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor está com sua igreja. Se esta palavra, a palavra do nosso Deus, estiver viva dentro de nós, nós não vamos nos sentir sozinhos, vamos nos sentir fortalecidos, abençoados. Eu venho nesta noite, em nome de Jesus, fazer com você uma oração de intercessão. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar com você por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que se encontram no momento desempregados. Eu quero orar com você, e eu sei que Deus pode, de uma forma muito maravilhosa, responder a nossa oração. Você já colocou no altar do nosso Deus a sua oração, a sua família, as suas preocupações,
o seu medo. Você já orou pelas nossas autoridades, por aqueles que governam o nosso país? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Concordando ou não com ele, ele é o presidente do nosso país. Precisamos orar pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Eu não queria estar no lugar dele, com tamanha responsabilidade. Precisamos orar pelo governador do nosso estado, Wellington Dias. Precisamos orar pelo prefeito da nossa cidade, Firmino Filho. Ore pelo prefeito da sua cidade. Oremos pelas nossas autoridades. Precisamos orar pela equipe médica, por aqueles que se encontram dentro dos hospitais, servindo, trabalhando. Ó, queridos, que o nosso coração se abra nesta noite para Deus, que a nossa intercessão chegue ao altar do nosso Deus. Em verdade, a nossa oração deve ser sincera e verdadeira. Curve a sua cabeça comigo, apresente a sua oração a Deus. Oremos juntos. Bendito Deus, nosso glorioso Pai, Senhor de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, nós queremos nesta noite, no teu altar, colocar as nossas intercessões, as nossas necessidades. Ó Pai, ó Deus querido, Deus santo, vai ter com aquele que sofre, vai ter com aquele que nesta noite precisa ser apacentado. Ó Pai, nos fortalece como igreja, que possamos em Ti nos sentirmos fortalecidos, fortes para enfrentar este momento difícil. Ó Deus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Ó Pai, nesta noite nós clamamos, nesta noite nós oramos, nesta noite nós colocamos no Teu altar nossas autoridades, nossos governantes, seja o presidente, seja o ministro da Saúde, seja o governador, seja o deputado, seja o prefeito, aqueles que governam. Dá a eles discernimento. Ó Senhor, colocamos no Teu altar o nosso planeta que sofre, que chora. O Senhor é o Deus que pode nos responder, é o Deus que pode nos abençoar, é o Deus que nos dá paz, é o Deus que está perto, é o Deus que acalenta o nosso coração. Oramos nesta noite, meu Deus, pelo pastor Sócrates, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que se encontra neste momento enfermo, internado, com essa terrível doença. Ó Pai, vai ter com o Teu servo, com a sua família, sua esposa, seus filhos. Fala com eles. Ó Deus, atende às nossas necessidades, escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. Nós confiamos em Ti, queremos confiar em Ti e podemos confiar em Ti, pois o Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que opera maravilhas, o Deus que se manifesta, o Deus que fala conosco. Deus santo, Deus vivo, em Ti confiamos e em Ti depositamos a nossa vida, o nosso viver. Nos abençoa nesta noite, a Tua igreja, Pai, o Teu povo seja grandemente abençoado. Obrigada pela manifestação da Tua presença, do Teu grande poder. Louvado seja Deus.
Deus te abençoe, querido irmão. Deus te abençoe, meu amado. Louvado seja Deus por essa bela oração intercessória, pela sua vida, pela nossa família. E é isso que nós como cristãos precisamos fazer. Este é um tempo, igreja, de orarmos. Esse é um tempo de oração, de intercessão, de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o Senhor em favor da nossa nação. E eu queria chamar a sua atenção agora para um texto da palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 14, assim está escrito na palavra de Deus. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, meu amado ouvinte, o texto que nós lemos agora é a resposta que Deus dá à oração do rei Salomão por ocasião da inauguração do templo e do palácio real. Anos e anos mais tarde, depois dessa extensa e fervorosa oração registrada no capítulo 6 de 2 Crônicas, Deus responde ao rei com maravilhosas promessas e suas condições. Deus estava dizendo ao povo de Israel que toda vez que ele se tornasse infiel, se viesse a abandonar o Senhor e voltasse para os ídolos, Deus os puniria de diversas formas. Primeiro, fechando os céus, que é uma expressão que indica a estiagem da terra, a seca. Deus enviaria pragas de gafanhotos que devorariam as plantações e permitiria enfermidades no povo, no afã de que o povo se voltasse para o Senhor. E aí o texto diz: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Sim, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, compassivo. Ele não se compraz com o sofrimento humano. Pelo contrário, Ele está sempre disposto para perdoar e para curar as enfermidades do ser humano. Note muito bem o chamado de Deus. Deus diz que está sempre disposto para perdoar e restaurar a terra. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, nós percebemos que todas essas promessas de fato se cumpriram e têm se cumprido de forma cabal. Toda vez que os filhos de Israel se desviaram dos caminhos do Senhor e sobreveio sobre eles um juízo divino, e eles se arrependeram, e eles se voltaram para o Senhor, Deus mostrou-se compassivo, cheio de bondade e misericórdia, e liberou o perdão e restaurou a sua nação ferida. Bem, mas você me pergunta assim: pastor, por que você está falando sobre isso nessa noite? Meu querido irmão, meu querido ouvinte, é porque nós estamos vivendo um tempo de calamidade mundial causado pela pandemia do coronavírus. Segundo o jornal do estado de Minas, 1/3 da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas hoje estão enclausurados dentro de casa. Em torno de 100 países dos 5 continentes estão em estado de alerta ou calamidade pública. Não é pouco, e muito mais. O jornal O El País diz que mais de 1 milhão de pessoas já testaram positivo para o coronavírus. Essa pandemia já matou mais de 55 mil pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, segundo o ministro da Saúde, Mandetta,
o Brasil já registrou quase 10 mil infectados, e essa enfermidade já tirou a vida de quase 400 pessoas em nossa nação. Tem apavorado, tem assolado o mundo, mas pior ainda, da mesma forma e tão aguda quanto essa crise de saúde pública, são as consequências econômicas que estão devastando o mundo como um todo. A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, diz que o mundo já está enfrentando uma crise econômica muito pior do que a crise que enfrentou em 2008. Diante de tudo isso, nós podemos constatar que não só o Brasil, mas centenas de nações do mundo estão feridas. E quando a gente olha para a história humana, nós verificamos que a pandemia do coronavírus nem é a maior da nossa história. Quando a gente olha a história humana, a gente percebe que de vez em quando essas calamidades vieram e têm mostrado sua cara, assolando a humanidade. Só para citar algumas, do século XX e século XXI, em 1918 a gripe espanhola matou cerca de 40 milhões de pessoas. Em 1957 a gripe asiática matou mais de 1 milhão de pessoas. Em 1968 a gripe de Hong Kong matou 700 mil pessoas. A AIDS, desde quando surgiu em 1981 até hoje, já matou mais de 32 milhões de pessoas. O Ebola, que foi uma outra epidemia tão próxima a nós, ocorreu entre 2013 e 2016 na África, deixou um saldo de quase 12 mil mortos. Como você pode observar, de vez em quando o mundo enfrenta essas epidemias ou pandemias que ameaçam a sobrevivência humana. Eu não tenho intenção nesta noite de ser um profeta apocalíptico, mas o que eu estou tentando dizer para você é que de vez em quando Deus permite que as nações, que as pessoas, que a terra seja ferida com esse maremoto de pandemias, de epidemias, num afã de nos fazer parar para ouvir sua voz, para ouvir seu clamor, como nos diz o escritor inglês C.S. Lewis: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas Deus grita por meio do nosso sofrimento. Nós somos uma sociedade secularizada, não só no Brasil, mas no mundo. Muitas vezes zomba de Deus, zomba do cristianismo, zomba de Cristo. Veja o que aconteceu nos últimos anos, nos enredos de carnaval do Brasil, como Jesus tem sido zombado, vilipendiado. Movimentos que zombam, que criticam, que expõem uma face terrível, criam caricaturas terríveis da imagem de Jesus. Somos uma geração materialista que aprendeu, que acha que tudo pode ser comprado, que tudo tem um valor financeiro, e que inclusive transformou até a religião num bem de consumo. Agora, a grande verdade é que essa pandemia escancara todas as nossas fraquezas e ambições. Pobres e ricos, brasileiros ou de qualquer outra nação, estão agora debaixo do mesmo jugo. A Covid-19 não faz distinção entre a cor da pele e não quer saber quanto dinheiro você tem. Tudo isso acontece para mostrar nossa fragilidade, e de alguma forma, quando essas coisas acontecem, é Deus nos chamando de volta. Essas calamidades nos sobrevêm não por acaso, é de certo modo um megafone de Deus chamando o mundo ensurdecido. O mundo que tapou os ouvidos para Deus está ensurdecido pelo dinheiro, seduzido pelo sexo, contaminado pelo consumismo.
pela idolatria e por toda sorte de vaidades humanas. E é por essa razão que eu quero convidar você para olharmos para esse texto bíblico e encontrarmos nele o caminho que Deus traçou para a restauração, não só do nosso país, mas também do mundo. Mas antes que alguém me acuse, me critique de usar um texto de 3.000 anos, escrito primeiramente para uma situação específica, aplicando para uma situação totalmente diferente e atual como a nossa, ou de argumento generalista, eu preciso dizer para você o seguinte, que a maioria dos estudiosos, os eruditos e comentaristas bíblicos estão de acordo que esse versículo, esses textos que nós acabamos de ler de 2 Crônicas, esses versículos refletem a natureza graciosa de Deus e traçam um princípio fundamental aplicável a qualquer época, a qualquer lugar. E qual é esse princípio? Que qualquer pessoa, independente de sua etnia ou nação, que se volta para Deus com o coração arrependido, quebrantado, Deus está pronto para declarar o seu perdão. Deus está pronto para restaurar a nação. Deus está pronto para restaurar o coração humano. Qualquer nação ferida por calamidades pode se voltar para Deus plenamente e encontrará restauração. E essa restauração não é uma mandinga que tem que ser feita, não é nada que você precisa pagar, não é um ritual, um sacrifício, palavras ou fórmulas mágicas, mas é a rendição total da nossa vida a Deus em sincero arrependimento e confissão de pecados. E nesse texto, Deus mesmo nos dá os caminhos, os passos que devemos tomar, a fim de que Ele possa liberar sobre nossa nação, sobre nossa família e sobre nossa terra, a restauração por sua graça e bondade. E a primeira coisa a fazer é afastar-se dos nossos maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e afastar-se de seus maus caminhos. Afastar-se dos maus caminhos é abandonar tudo aquilo que ofende a Deus, que macula a sua imagem em nós, todos os nossos pecados de omissão e comissão. Como disse há pouco, de fato nós somos uma geração, sobretudo no Brasil, uma geração extremamente hedonista, afeita ao prazer, aversa à verdade, uma geração que relativizou o que é certo, uma geração que relativizou o que é correto, uma geração que aprendeu ou quer ser juiz de seus próprios atos, uma geração que se esqueceu de Deus e que só pensa nele no aperto ou na necessidade. É preciso se voltar, porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos que parecem para as pessoas bons e retos, mas no final esses caminhos levam à morte. Mas antes de nos voltarmos para Deus, é preciso nos humilharmos perante a sua presença. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui é o arrependimento humilde, é o quebrantamento, é como Davi fez quando ele foi confrontado em seu pecado por Natã. Ele disse: pequei contra Deus. Deus confronta o pecador, Deus liberta o humilde que se arrepende. A humilhação é a afirmação da nossa incapacidade, do nosso reconhecimento, da nossa dependência de Deus. A humilhação, uma das expressões para a palavra humilhação é quebrantamento. Deus trabalha, Deus transforma pessoas quebrantadas de coração. Ah, meus queridos, mas nós somos uma geração muito altiva, uma geração que não gosta que ninguém diga o que ela tem que fazer, uma geração que é juiz, que não sabe olhar para Deus, pelo contrário, como disse há pouco, muitas vezes
transformou até Deus num servo, uma geração que quer determinar Deus, que quer mandar em Deus, que usa a religião muitas vezes como um bem, como um objeto de consumo. Mas para haver uma restauração na nossa nação, é preciso haver um retorno que começa pelo reconhecimento dos nossos pecados. Erramos, somos pecadores. O arrependimento deve estar extremamente aliado a esse reconhecimento de pecados. Jesus começou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é um mero e simples sentimento, é o reconhecimento de que nós precisamos mudar. No texto grego do Novo Testamento, é a palavra grega metanoia, que significa aplicar a mente, considerar a mente, pensar bem. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas vaidades. Precisamos nos arrepender da frieza do nosso coração, de o quanto amamos a Deus tão pouco ou não o amamos como deveríamos amá-lo. Ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas nós não conseguimos amar a Deus. Há muitas pessoas que aprenderam a amar as coisas e usar Deus para ter coisas. Elas amam as coisas e usam Deus, quando deveriam amar a Deus e usar as coisas. Devemos nos arrepender de não fazer a vontade do Senhor. Jesus confrontou seus discípulos em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? A igreja evangélica no Brasil precisa se arrepender. Os líderes evangélicos do nosso país precisam se arrepender. Os pastores precisam se arrepender. Os líderes religiosos precisam se arrepender, para que Deus possa se voltar para a nossa nação e curar a nossa nação desse mal, dessa ferida que está devastando a terra. Deus está no megafone agora, no megafone do sofrimento, gritando à igreja, gritando a mim, gritando a você, gritando a todos nós: volte-se, volte-se, voltai para mim, diz o Senhor, e eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a segunda coisa que Deus espera de nós, antes que Ele libere restauração para a nossa nação, não é apenas que nós nos voltemos, que nós nos afastemos dos nossos pecados, que nós retornemos para Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar e buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós queremos que Deus restaure a nossa nação, é preciso haver um retorno para Deus. Não basta apenas odiar e rejeitar o mal, é preciso se apegar ao bem. Em Malaquias 3,7, o Senhor diz àquela geração e também à nossa: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. É hora da nossa nação, é hora da nossa geração se voltar para o Senhor, para Jesus Cristo. Uma volta, sobretudo, regada com oração quebrantada. Porque quando o seu povo ora, porque quando o seu povo se quebranta, quando o seu povo clama, Deus está sempre pronto para ouvir. Ele diz através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando o povo de Deus ora, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. É hora da igreja orar, irmãos. É hora dos líderes orarem. É hora da nação orar.
É hora da nação olhar para o céu e ver sua fragilidade, e ver sua vulnerabilidade, e ver que sua frágil e pobre vida está nas mãos do seu Criador, que somente Ele pode nos guardar. Vamos orar, e eu convoco você a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, mas não somente uma oração, mas uma busca, porque o texto deixa bem claro: o povo orar e me buscar. Não são expressões meramente sinônimas. Na verdade, a buscar a presença de Deus é uma expressão que só ocorre em contextos de arrependimento e de angústia geral. É simplesmente muito mais do que se ajoelhar e fazer uma prece a Deus. É uma busca da alma, é um anelo do coração, é um desejo profundo do nosso ser pelo ser de Deus. É nos voltarmos para Ele e dizermos: Senhor, sou Teu e quero viver para Ti. Como Salmos 63, verso 1 e 2, nós precisamos dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Nós precisamos nos voltar para Deus, e essa volta é para buscar a face de Deus, para anseiar andar com Deus. Como Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença. Deus diz para mim, Deus diz para você, Deus diz para o Brasil, Deus diz para a Espanha, Deus diz para a Itália, Deus diz para os Estados Unidos, Deus diz para a China: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor nosso Deus, que é rico e misericordioso em perdoar. Quando um coração quebrantado, arrependido, se volta para Deus, Deus está pronto para abraçar e perdoar. E a parábola do filho pródigo de Lucas 15 é uma ilustração dessa grande verdade. Quando aquele jovem andrajoso, maltrapilho, arrebentado, ferido pelos próprios erros, pela própria vida, volta para a casa do pai, o pai o abraça, o beija, libera perdão e o restitui ao lugar de filho. É isso que Deus faz quando uma pessoa, quando uma nação volta-se para Ele. Busque o Senhor, volte-se para o Senhor. Você e toda a sua casa, você pai de família, você mãe de família, leve o seu lar a buscar a Deus. Vamos retirar das nossas casas os ídolos humanos, as vaidades humanas, porque nesse tempo de insegurança nós percebemos que quão tolo, quão fútil, quão inútil são aquelas coisas que nós valorizávamos e que não tem importância alguma quando aquilo que é mais importante está em risco, que é a nossa própria vida. Deus está pronto para ouvir dos céus. O caminho da restauração passa por esse retorno ao Senhor e por esse desejo de se apegar a Ele. O caminho da restauração passa por esse abandono dos maus caminhos e para uma volta sincera para Deus. Não se trata de ter mais uma religião ou se tornar mais religioso. Não, o mundo já tem religião demais. E o mundo já tem gente religiosa demais. Diz respeito à conversão da alma e do coração a Deus, da nossa vida ao Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mais uma vez eu digo para você, Deus está no megafone dele agora, chamando a humanidade a si. Volte-se para Deus. Volta Teresina para Deus. Volta Piauí para Deus.
Volta, Brasil, para Deus. Volta, América do Sul, para Deus. Volta, América Latina, para Deus. Volta, Europa, para Deus. Volta, Ásia, para Deus. Volta, África, para Deus. Volta, Oceania, para Deus. Volta, e Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero convidar você, onde você está agora, a clamar ao Senhor e a se voltar para Ele. Ele é misericordioso e compassivo para nos abençoar, para nos proteger e nos guardar de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te adoramos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é eterna e se renova a cada manhã. Pai, eu te oro nesse momento em favor de todas as pessoas que ouviram, que assistiram essa mensagem. Pai, eu oro porque eu não sei quantas centenas de pessoas vão poder ouvir ou vão poder assistir, mas eu sim tenho certeza de que cada uma delas ouvirá o Senhor chamando o seu nome, o Senhor clamando para que nossa geração se volte para o Senhor, se quebrante nas mãos de Deus, e o Senhor vai pôr a tua mão para curar a nossa terra ferida, a nossa nação ferida por essa pandemia mundial. Ó Deus, eu oro por essa pessoa, por esse pai de família, por essa mãe de família, eu oro por esse irmão, eu oro por esse amigo, eu oro, ó Deus, pedindo que o Senhor libere tua graça sobre o coração e sobre a vida de todo aquele que te busca agora, em nome de Jesus. Amém. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo
Louvado seja Deus, estamos terminando a nossa celebração ao Senhor, mas antes queremos fazer alguns comunicados bem rápidos. Nós estamos numa campanha de arrecadação de alimentos e doações para famílias que estão enfrentando muitos problemas financeiros e crises em decorrência dessa pandemia. Muitos pais de famílias, mães de famílias perderam o emprego, estão desempregados, sem assistência, e precisamos dar assistência imediata em forma de ajuda, em forma de alimento a essas famílias. E nós, como Igreja Batista no Bela Vista, estamos fazendo uma campanha nesse sentido. Se você deseja contribuir conosco, há duas formas de você contribuir. A primeira é passando aqui no nosso templo na quarta-feira, das 15 até as 18 horas, ou no domingo, das 8 às 11 horas da manhã, obviamente, e deixar a sua oferta, deixar a sua colaboração para a nossa campanha, em forma de cestas básicas, de alimentos para as famílias. Ou então, fazer um depósito, uma transferência bancária na conta que está abaixo do seu vídeo. Você pode fazer uma transferência e nós estaremos transformando esses recursos em alimentos para as famílias que estão passando apertos financeiros nesse tempo de crise, tá bom? E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela sua contribuição, pela sua participação, e continuaremos orando por você. A Igreja Batista no Bela Vista, o templo está fechado, mas o povo continua servindo ao Senhor em seus lares, orando, intercedendo uns pelos outros, trabalhando de outra forma para abençoar a cidade de Teresina, tá bom? Então agradeço a Deus pela sua vida, conto com a sua colaboração e a sua participação. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao nosso ministério de louvor, os nossos músicos, na direção e na regência do nosso ministro, irmão Edinaldo Soares. Quero agradecer o pessoal do Ministério de Comunicação, que mais uma vez serve a igreja nesse momento importante da transmissão dos nossos cultos, para abençoar você que está em casa, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração final e agradecer. Quarta-feira que vem, às 19h30, no canal da IBBV e também na página da IBBV no Instagram, no oficial IBBV, teremos a nossa live do culto de oração. Oremos. Pai, agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Pedimos que o Senhor continue a abençoar cada um de nós de uma forma especial. Eu oro por esta pessoa que está em seu lar agora. Eu oro para que a tua graça alcance, curando o enfermo, libertando o cativo, provendo o necessário para a sobrevivência, abençoando da forma como o Senhor sabe fazer, da melhor forma. Pai, assim eu peço por todos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.